comunhão. O que é a comunhão? O que a comunhão me proporciona? A comunhão te proporciona contato com Deus, ou encontro com Deus. Então, na sua parte, no seu espírito, e a sua parte do seu espírito, que é a comunhão, você encontra Deus. Na comunhão eu encontro Deus. Na consciência, você ouve Deus. Você já viu aqui algo interessante aqui? Um cidadão, quando ele se converte ao Senhor, ele literalmente, realmente se converte ao Senhor, e ele busca desenvolver uma vida de comunhão e de santidade perante o Senhor. Mas vai chegar um determinado momento em que você vai falar algo ou fazer algo. Não estamos falando, irmãos, de pecado de vocês. Estamos falando de algo até mesmo lícito, mas que não convém. Ou até mesmo de algo que puxa para o lado do pecado. Aí você está naquele momento de ação, e você, no seu interior, você tem aquele sentimento de que você não está correto. Ou seja, você está fazendo algo, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo. Mas lá dentro, tem uma voz que te fala, olha, você foi reprovado. Ou você foi reprovada. Porque o que você está fazendo não é correto. Não precisa de ninguém te apontar o dedo, né, Flávio? Flávio, é claro, se tiver a necessidade, tiver muito, né, visível, será julgado. Mas, no geral, não precisa de ninguém falar, Flávio, isso aí que você está fazendo não é correto, irmão. Porque Flávio tem uma consciência, e é pela consciência Deus fala com ele, você está certo e você não está certo. Você está fazendo segundo a minha vontade e você não está fazendo a minha vontade. Aí o que nós somos? Constrangidos. Graças a Deus pela consciência do homem. A consciência nos freia. A consciência nos freia. A consciência, ela nos alinha. Mas às vezes, se eu também negligenciar o falar de Deus pela minha consciência, é o que Paulo fala a Timóteo, que a consciência ela se torna também cauterizada, ela se torna insensível ao falar de Deus. Não é que Deus não vai falar, é que a minha consciência deixará de ouvir. Então, pela minha consciência, pela sua consciência, pela nossa consciência, nós ouvimos Deus, e pela nossa intuição, nós sentimos Deus. Irmãos, sentir Deus, isso aqui não tem como explicar. Sentir Deus na intuição é diferente do que você pensar que está sentindo Deus na sua emoção. Porque às vezes você está no momento ali, você arrepia, você chora, você está naquele momento ali. Não estou falando que não seja, né, Flávio? Mas nós precisamos ter um discernimento espiritual mais elevado para compreender se você está naquele sentimento de emoção pela emoção da sua alma ou você está sentindo Deus na intuição do seu espírito. Spurgeon falou uma vez que aqueles que se convertem pela emoção abandonam depois que a emoção passa. Aqueles que se convertem ao Senhor pela emoção do momento, quando essa emoção passa, este abandona o Senhor. Então, há uma diferença, né? Há uma diferença. Como discernir? Irmãos, isso aí é preciso de você ter um espírito exercitado. Então, o que é a comunhão do meu espírito? Eu contato Deus. Consciência, eu ouço Deus. Às vezes Deus está falando, não está certo, não está certo, não faça isso, não faça isso. E nós desobedecemos e fazemos. Não tem ninguém te apontando o dedo e falando, você está errado e certo. É Deus, a voz de Deus, pela sua consciência, que freia você. É um sinal de alerta. A nossa consciência, irmãos, é aquele sinal, aquela lâmpada laranja do sinal do semáforo, fala alerta, o sinal vai fechar a qualquer momento. E se você ultrapassar o limite, se você ultrapassar a barreira, provavelmente acontecerá um acidente lá na frente.
Não negligencie a sua consciência. Cuide da sua consciência. Cuide, irmão, dessa parte tão importante do seu espírito, porque Deus fala por meio dela. E a intuição, nós sentimos Deus, a presença de Deus, diferente de pensar, de sentir, que não é sentir verdadeiramente, mas pela a euforia da emoção que eu vou falar agora, que é a parte da alma, pensar que estou sentindo Deus, mas na verdade é só uma emoção temporária. Conferência internacional, fevereiro de 2017. O irmão Dong, foi o ano que o irmão Dong dormiu no Senhor. A conferência estava muito cheia de vida. O irmão Dong ministrando, em um determinado momento os irmãos começaram a... Eu ganhei muito com aquilo. Estava eu e o Fábio sentados nas primeiras fileiras ali da frente, próximo do auditório. Os irmãos começaram uma euforia, sabe? Uma euforia. Aí, na época, Ezra estava traduzindo o irmão Dong. Aí o irmão Dong percebeu, irmãos. Ele falou, o irmão traduziu, falou, olha, agora vamos acalmar um pouco. Não vamos deixar florar a nossa emoção. Ele percebeu que os irmãos já tinham começado a ir para o lado da emoção, que é a parte da alma. E, graças a Deus por esse servo de Deus, né? Então, o nosso espírito é composto dessas três partes. Agora vem a nossa alma, irmão, a parte mais complicada. A nossa alma, ela é composta pela nossa mente, que é a psique, né? De onde vem psicanalista, psicologia, vem tudo do psique, da mente. Vontade e emoção. A nossa mente é composta por também três partes: mente, vontade e emoção. O que é a mente? O que eu penso. O que você está pensando agora é a sua mente que está agindo. Talvez você está aqui agora, mas a sua mente já te ganhou você. Ela já te escravizou. Você está aqui, corpo, mas a sua mente está longe daqui. A sua mente está em outro lugar. Será que eu deixei a panela de feijão no fogo ligado? Eu vou chegar em casa, vai estar uma... Irmãos, a nossa mente, ela é traiçoeira. A nossa mente, ela te leva para longe de Deus, se ela não estiver ancorada no Espírito. A nossa mente é o que eu penso. O que é a vontade? O que eu quero. Então, nem tudo que você quer é a vontade de Deus. A nossa vontade é o que nós queremos, e a nossa emoção, o que nós sentimos. Por isso que tem dia você está lá em cima. Outro dia você está lá embaixo. Um dia você está alegre, Jesus, Senhor, glória a Deus pela vida da igreja, glória a Deus pelos irmãos, aleluia pelo meu esposo, aleluia pela minha esposa, aleluia pelos meus filhos. Outro dia você não quer ver ninguém. Outro dia você não quer ver ninguém. A sua emoção, ela oscila. A nossa emoção é assim. Tem dia que você está mais choroso ou chorosa, né? Sensível. Irmãos, essas são as oscilações da nossa emoção. Isso é a alma do homem. Então, por favor, entenda também o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa. Porque, irmãos, tem alma igual a você e tem emoção igual a você. Tem pessoas que se acham que são de ferro, né? São de ferro. Eu não sinto isso, não. Não, irmãos, todos temos emoção. Então, nós devemos também respeitar, né, a emoção do outro no ambiente ali. Amém. E a nossa vontade é o que nós queremos. O que você quer hoje? Qual que é a sua vontade hoje? Se Deus oferecesse agora para você, o que você quer? A sua vontade seria a vontade de Deus? Então a nossa alma, irmãos, é muito complicada. Mas Deus, infinito em misericórdia, sabedoria, nos colocou juntos, almas diferentes. Olha para o seu lado uma alma diferente da sua, está do seu lado agora.
Aí às vezes você quer que a pessoa seja igual a você, irmãos, é impossível. É impossível, porque Deus não quis assim. A magia, perdão, a alegria, a maravilha, a felicidade está aí. Pessoas diferentes em um ambiente só. Aí Deus falou, agora vocês têm que aprender a depender de mim, senão vocês não vão para frente. A única forma de aprendermos a conviver em paz, em um ambiente em que somos alma diferente, seja a vida da igreja, seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver, é dependendo do Senhor como a videira verdadeira. Porque nós vimos em João capítulo 15 que sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, a nossa alma é isso. E o nosso coração, ele é composto pela nossa alma inteira. Olha, o coração do homem, ele é composto pelo que o homem pensa, pelo que o homem deseja e pelo que o homem sente. Olha que bomba atômica. Já pensou? Isso que o coração, ó. Mas também o coração, ele é composto de uma parte do espírito, não tem tempo para ver sobre isso, que é a consciência. Consciência. Jeremias capítulo 17, se eu não me engano, versículo 9, fala aqui, Jeremias 17, 9, projeta aqui para mim, por favor. Enganoso é o coração, isso, enganoso é o coração, mas o quê? Ah, você confia no seu coração? Aí você fala, não, você está agindo como? Você já tomou conselho com alguém? Flávio, eu estou precisando tomar essa decisão, estou precisando, não sei o que eu faço. Aí Flávio vira para mim, siga o seu coração. Quem aqui já ouviu isso? Irmão, não vai nessa. Siga o seu coração, não é isso? Siga o seu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o? Por isso que nem você conhece o seu coração. Agora, você confia nele? Agora você sabe que você não pode confiar no seu coração. Mas Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 4, versículo 23, o que fala? Provérbios 4, 23. Rapidinho para nós, por favor. Provérbios 4, 23. Sobretudo, aqui ó, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes. Horas, quem que está equivocado? Jeremias ou Salomão? Jeremias fala que o coração é corrupto e enganoso. Salomão, aqui escrevendo Provérbios, já fala que o coração que dele procedem as fontes da vida. E agora? Se você for guiado pelo seu coração, olhando as três partes da sua alma, o que você pensa, o que você sente e o que você quer, será enganoso mais do que todas as coisas. Agora, se você tem a sua consciência ativa, alinhada, aí Deus fala com você por meio da consciência. Aí vai proceder fontes da vida. Entendeu? É dependendo, irmãos, de onde está o seu coração. Está ouvindo a sua alma, que é o que você pensa, o que você sente, o que você quer, ou está ouvindo a voz de Deus pela sua consciência? Então, o homem é formado dessas três partes. E quando eu falo de coração, abra comigo Mateus capítulo 13. Coração refere-se a solo, né? Vimos isso essa semana. Mateus 13. Mateus 13, versículo 3, Mateus 13, 3 fala o seguinte: de muitas coisas lhes falou por parábola, Jesus falando, e dizia: eis que o semeador saiu a...
É interessante, porque essa parábola, ela não é igual às outras posteriores a essa. Se você começar a ler, por exemplo, a parábola do joio, ele vai começar dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a. Mas na parábola do semeador não começa com a frase o reino dos céus é semelhante a. Porque aqui é o início da obra. É quando o semeador saiu a semear. Semeador é quem? Cristo. Uma parte, e a semente é o que? A palavra. E o solo ou a terra aqui é o coração. E fala o seguinte no versículo 4: e ao semear, uma parte. Então, interessante, irmãos, não são dois semeadores, Flávio, é um semeador. E é uma semente. Então, a diferença não é, o problema não está no semeador ou na semente. O problema está onde? No lugar onde a semente cai. Porque aqui fala o seguinte: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves dos céus, e vindo as aves a comer. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, por meio, dependendo do solo, uma semente produz 100 vezes mais. Dependendo do solo, uma semente produz 60 vezes mais. E dependendo do solo, uma semente produz 30 vezes mais. Eu te pergunto agora, como a semente, a palavra como a semente, tem produzido no seu coração? Ou como está o seu coração? Como está o seu coração? O Senhor fala essa parábola, os discípulos não entendem. Aí ele explica a parábola, o versículo 18 fala o seguinte: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Ele falou, agora eu vou explicar para vocês. A todos os que ouvem a palavra do reino, é interessante isso aqui, do evangelho do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas vezes ouvimos palavra e falamos, eu não entendi nada. Não tem resultado. As aves dos céus, irmãos, representam principados e potestades, os exércitos do império das trevas. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades nas regiões celestiais, representam as aves. Então, você fica aí, perdão da palavra, de bobeira, ouvindo palavra, mas não busca entrar, ou aprofundar, ou emergir, vai vir um maligno rápido e vai, arrebatar de você. Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, fica alegre. Fica alegre até com a palavra. Sim, ficou alegre, mas momentaneamente. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o solo rochoso. Não tem aqui, fala, irmãos, que não tem raiz
mas não tem raiz em si mesmo. Está ligado com o versículo 6. É interessante isso aqui, irmãos. O versículo 6 de Mateus 13 fala: saindo, porém, o sol. Lembra quando Deus criou os céus e a terra? Estava fazendo separação. Deus criou os luzeiros. O sol foi criado para quê, irmãos? Você sabe muito bem, você que mexe com terra sabe, que se não tiver a luz do sol, não sai nada. Certo? Pode chover, bastante, mas se não vier um solzinho depois, meu irmão, não produz. Então, o sol aqui, no versículo 6, é o sol criado por Deus para fazer germinar e produzir. O sol aqui. Mas, ao contrário, aqui fala que esse sol, ao invés de germinar a semente, o que fez com ela? Queimou ela. Irmãos, quando nós não temos comunhão, quando nós não temos contato com a palavra, quando nós não temos, irmãos, aquela intimidade, quando nós não estamos ligados diariamente à imersão na palavra, ao desfrute da palavra, acompanhando a palavra de perto, quando esse sol vir, dependendo da hora, vai queimar. Oh, a palavra veio, parece que é o fim da minha vida agora. Irmãos, infelizmente para alguns, por não ter raiz, a palavra vem não como vida, mas como morte. Não é para isso. Mas porque não tem raiz, Vanusa, o que acontece? Queima. Quando a palavra expõe-nos, né? Se eu não tenho raiz, o que acontece? Ó, minha esposa, a palavra vem, minha esposa acabou para mim, me matou. Porque não tem raiz, não tem sustentabilidade, não é isso? Aí quando vem o que? Chegado também a angústia, ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos? Aqui temos coração à beira do caminho, ou duro, né? Aqui nós temos coração rochoso, aqui nós temos coração que é espinhoso. E o versículo 22 fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra? Olha aqui, eu oro para que todos nós estejamos nesse versículo 23 aqui. Olha para o irmão que está ao seu lado, nós estamos nesse versículo. Não é isso, irmãos? Olha, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quando o nosso coração está adequado, a palavra prospera em você. A palavra dá fruto em você. A palavra trabalha em você. Entendeu, irmãos? Tudo, irmãos, concernente a isso aqui, depende do jeito, de como está o nosso coração. Como que está o seu coração? Está amargurado? Está chateado? Está rancoroso? Está com raiva? Está triste? Está angustiado? Irmãos, como que está o seu coração? Ore ao Senhor: Senhor, ganha o meu coração. Se eu não permito que o meu coração fique esse coração balançado, né? Mas ganha o meu coração para ti, Senhor. Ganha o meu coração para a tua obra. Ganha o meu coração para a igreja. Ganha o meu coração, Senhor, para a tua vontade. João, para concluirmos aqui, João capítulo 15. João capítulo 15. Ah, não, volta aqui rapidinho. Faltou um detalhezinho aqui em Mateus 13. Eu gostaria de te falar ainda a respeito do semeador, né? Mateus 13. Temos o Senhor como semeador que saiu a semear, certo? Graças a Deus por esse semeado do Senhor, que é a boa palavra. Romanos 13, versículo 24 e 25, fala o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O que o Senhor tem feito hoje, Flávio? Semeado boa semente no seu campo, no nosso coração. Aleluia! Mas
Mas, enquanto os homens dormiam... estou dormindo. Não estamos falando literalmente, tá? Então, se você estiver dormindo aí, pode ficar tranquilo. Não estamos falando literalmente. Mas quando espiritualmente, quando dormia, isso aqui espiritualmente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, que é o inimigo do semeador, semeou o joio no meio do trigo e, retirou-se. Versículo 36 ao 39 fala o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos lhe disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Graças ao Senhor pela boa semente, Bia. Não é isso? Está sendo semeado no nosso meio. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é quem? O diabo. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Então, irmãos, infelizmente, para quem está dormindo espiritualmente, o Senhor está passando semeando no nosso meio. Mas se eu não estiver atento, acordado e desperto para com a palavra, vai vir o inimigo e semear também outra semente no seu coração. Semente de dúvida, semente de questionamento, semente de rebelião, semente de contra, entendeu? Irmãos, o que tem semeado no seu coração é o que vai gerar fruto em você. Então, o nosso coração precisa estar atento e acordado para com a palavra do Senhor, não é, Deus? Aí você está acordado. Irmãos, por isso que dia a dia nós precisamos entrar mais nessa palavra, emergir mais nessa palavra, desfrutar mais dessa palavra, porque assim nos manteremos acordados. E o inimigo não terá vez no nosso meio para semear nenhum tipo de semente de discórdia, nenhum tipo de semente, irmãos, de dúvida, nenhum tipo de semente de rebelião, nenhum tipo de semente, irmãos, contra a vontade de Deus. Amém? Aleluia. João 15, e nós terminamos aqui. João capítulo 15 fala sobre a videira e os ramos, não é isso? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Graças ao Senhor, porque ele cita aqui que ele é a videira verdadeira. Somente o Senhor é a verdade em todo o universo. Amém? Tudo fora de Cristo, irmãos, não é verdade. É engano. Cristo é a realidade, a verdade do universo. Por isso que ele fala que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Graças a Deus por isso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então aqui nós temos um agricultor, nós temos a videira e nós temos os ramos. Quem são os ramos? Nós. Mas o ramo que não dá fruto, o que ele faz? Ele o corta. Do grego, se eu não me engano, airo. Desligar ou desconectar aquilo que está ligado a algo. E tudo que dá fruto, limpa ou poda. Quem aqui já não podou uma árvore frutífera na sua fazenda aí, na sua casa, no seu quintal? Não é isso, Flávio? Quando vai ficando velho, o que tem que fazer? Você vai tirando as galhas velhas, você vai tirando aquela velharia, sabe a velharia? Vai cortando para que brote ramo novo e produza mais fruto. Então nós temos aqui corte e nós temos aqui poda. Alguns ele corta, alguns ele poda. Você quer o quê? Diante de você, você quer ser cortado para queimar ou você quer ser podado para crescer? Queimar aqui, irmão, não é ir para o inferno, não, tá? Como muitos interpretam, não é isso aqui. Quando fala que ele corta e todo que não dá ramo limpa, dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda, esse cortar aqui é ser tirado de fora da manifestação do reino milenar.
É o que Mateus fala de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes 1000 anos. 1000 anos. Pouca coisa, né? Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que nos limpa? A palavra. João capítulo 13, versículo 10. Vós já estáis limpos. E falando ainda sobre podar, Pedro fala, deixa eu correr aqui que meu tempo já está zerando. 1 Pedro, versículos 1 Pedro 1, versículo 6, fala o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Ninguém quer ser contristado por várias provações. Aí o sujeito se converte ao Senhor, é batizado, começa a seguir o Senhor e fala assim: olha, eu pensei que a vida com Deus era um mar de rosas. Eu achei que nada disso iria acontecer. Parece que a minha vida piorou, irmão, e realmente piorou. No âmbito de ataque. Mas em questão de salvação, de glória e de bênção, irmãos, é bênção para nós. Mas aqui fala contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro fala o seguinte: se necessário, hora ou outra, o negócio é pegar para você. Mas para que isso? Irmãos, se nós estamos sendo fiéis ao Senhor, se nós estamos sendo fiéis à palavra, se nós estamos sendo fiéis à igreja, fiéis aos irmãos, e mesmo assim vem provação, irmãos, isso aí, é a poda de Deus. O que é poda? O que é limpar no original grego? Quando fala ele limpa, no original grego é remover impurezas, remover sujeira. Então, irmãos, Deus às vezes ele precisa remover coisas de nós, e ele só conseguirá fazendo isso com a poda. E a poda causa dor. Mas não é nada além do que você possa suportar, como Paulo falou aos Coríntios. E 1 Pedro 4, ainda capítulo 4, versículo 12, fala o seguinte: amados. Pedro fala, você é amado. Fala com o irmão que está do seu lado, você é amado. Você é amado por Deus, aleluia. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Olha, não estranha, clama, o fogo que vem hora ou outra para purificar. Não estranha a tesoura do agricultor, né, irmão? A tesoura do agricultor podando, irmão. Não estranhe. Irmãos, por favor, não murmure diante das provações. Não murmure diante das situações negativas. Dê glória a Deus e envergonhe o diabo. Sabe quando você, diante de uma situação difícil, você glorifica a Deus, você louva o Senhor, você adora o Senhor, você agradece o Senhor, você envergonha Satanás. Porque alguém disse, não sei se foi Lutero, não sei, que a murmuração é um cântico de louvor a Satanás. Então, se você estiver passando, que todos, não é sim, irmãos, né? Pedro foi muito generoso aqui. Quando fala se necessário. Todos nós, irmãos, estamos passando por alguma coisa, hora ou outra iremos passar ou passamos, isso é fato. Não murmure, não questione, não acuse Deus, Deus não me ama, Deus não está nem aí comigo, Deus me abandonou. Irmão, não seja assim, não seja assim. Dê glória ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque isso aqui, como o Atmani dizia, isso aqui é alimento para mim. O Atmani falava que as provações eram pão sobre a mesa dele. Ele falou assim: o Senhor, o Atmani, né, um homem um nível espiritual daquele, mas ele escreveu no livro O Homem Espiritual, volume 2. Ele falou o seguinte: todas as vezes que ele passava por provações, ele orava ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque, Senhor, esta provação é pão para mim, é alimento para mim, e eu cresço por meio dela. Irmãos,
veja numa panorâmica diferente, porque se você desanima, se você cai, se você esmurece, irmãos, a fé não cresce. A fé cresce de acordo com as experiências. A fé de Abraão não era aquela fé toda no início da sua vida. Abraão, ao passo que ia se encontrando com Deus, a fé de Abraão ia crescendo, até o passo de entregar Isaac, o único filho, ao sacrifício. Irmãos, as provações, é claro, Pedro fala, não sofra como um ladrão, um malfeitor. Tem provações que vêm porque o camarada caça com as mãos. Não estamos falando disso. Ah, eu cacei com as mãos aqui agora, e está acontecendo. Não, não é isso. Provações que vêm, porque você é fiel à palavra, você é fiel ao Senhor, você está seguindo o caminho do Senhor, e vão vir. Então, louve a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado. Porque eu sei que na proporção da provação vem a proporção de graça, e superabunda, porque João fala em capítulo 1, visto que temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Tem provação, o Senhor dobra a graça. Irmãos, você vai ser um vencedor e vai lutar nos ares como um verdadeiro soldado de Cristo. E para terminar, volta para João 15, né? E eu concluo aqui. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Isso aqui é comunhão. Permanecer aqui não é, irmãos, agora o Senhor vai sair de mim. Não, não é questão de estar. Aqui permanecer que é questão de comunhão, né, Flávio? É comunhão, é intimidade, é consagração, é contato com o Senhor por meio da palavra. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, que é o operar da palavra. Em outras palavras, o Senhor falando, uma vez que vocês têm comunhão comigo, proximidade, está desfrutando, está emergindo, está junto com os irmãos, eu permanecerei em vós conforme em tom de obra, em tom de transformação, entendeu? É nessa parte aí. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Primeiro fruto, Gálatas 5, fruto do Espírito. O resultado do fruto do Espírito são pessoas. Frutos do Senhor. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, contato íntimo, pedireis o que? E vos será feito. Agora deixa eu terminar, eu concluo aqui, nesse versículo. Porque às vezes eu vou falar assim, agora eu vou orar. E tudo que eu vou pedir, porque aqui fala, não é isso? Vós pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí você vai se questionar o seguinte, se você não entender isso aqui. Ah, mas eu estou orando e não está sendo feito. Irmãos, permanecer, quando fala permanecerdes em mim, comunhão. Lembra quando Paulo fala aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor se tornam um. Isso é permanecer em mim. Certo? E as minhas palavras permanecerem em vós, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Aí, irmãos, você está sendo tão um com o Senhor e o Senhor com você, que quando você orar, aí o que fala em Romanos, não é você que está orando, mas o Senhor que está permanecendo em você, orará ao Pai e a vontade será feita, porque é o Senhor orando. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé? Pequenos grupos, vamos ainda ruminar um pouquinho do encargo que o Senhor falou conosco durante a semana.